cultura, diversão, arte. Conversa Literária, Reginaldo Nascimento. Olha só, boa noite, mais uma noite com Conversa Literária, isso mesmo. Olá, sou Reginaldo Nascimento, escritor e poeta. Estou aqui para lhe dar as boas-vindas em nosso podcast Conversa Literária. Conversa Literária é um programa. Olha só, você que está chegando aí para participar da nossa Conversa Literária. Mais uma vez eu agradeço a sua audiência, a sua participação conosco. Lembrando que nós temos aqui, né, um canal para você também mandar sua mensagem, compartilhar conosco. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Alguns já estão aqui dando seu alô. Estamos hoje para conversar com o professor Roberto Cláudio. Ele vai falar um pouco aí sobre... Opa, o microfone está falhando aqui. Então vamos agora chamar o nosso amigo entrevistado de hoje. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, professor? Tudo tranquilo? Graças a Deus, tranquilo. Professor, mais uma vez agradeço a sua presença conosco, né? Já esteve participando, comentando algumas outras conversas literárias. É meu amigo da UES, lá da nossa academia aqui, né? Da Universidade Estadual do Ceará, do curso de História. Então, um forte abraço para você. Obrigado pela sua presença. E vamos para a perguntinha básica que a gente faz aqui logo quando a gente inicia o nosso programa. Quem é o nosso convidado de hoje? Com você a palavra. Boa noite a todos e a todas. Eu sou o professor Roberto Cláudio, eu sou filósofo e historiador, sou formado pela Universidade Estadual do Ceará. Trabalho atualmente na Prefeitura de Fortaleza, sou professor e desde 2012 que eu faço pesquisas, me interessei pela história da nossa diversidade cultural, pela história da afro-brasileira e desde então, na época eu estava em Maracanaú, né, na cidade que eu amo de coração, tenho muito sentimento e gratidão pela cidade. Nesse período, eu participei do Festival Afroarte, onde eu teve um significado muito grande na minha vida, né? Uma importância muito grande. A autoidentificação, a declaração como negro, as manifestações culturais que as escolas promoviam naquele período e hoje em dia também. Creio que, por conta dessa pandemia mundial, não vai haver nenhum tipo de evento, projeto, talvez, não sei informar, mas... Como professor, eu sou curioso da nossa história, né? Procuro sempre investigar as informações, o trabalho, o ofício do historiador, e eu tenho me disposto a pesquisar tanto a nossa história local, a história cearense, né? E principalmente a história dos povos que muitas vezes são esquecidos, ignorados,
e que sofrem um processo de desculturalização, que é os povos quilombolas e os povos indígenas. Perfeito, meu amigo. Então vai ser uma noite maravilhosa, né, para a gente estar discutindo aí e compreender um pouco como a gente pode também colaborar para a gente ter a implantação da legislação vigente, né, também em outros municípios, né, e entender qual a importância desse movimento que você tem militado há tantos anos. Mas eu já tenho aqui alguns amigos participando. Olha só, Cleano Carvalho já está conosco aqui, né? Mandando seu alô, o S, melhor universidade pública do Brasil. Olha aí, rapaz. Então, mais uma vez, obrigado, Cleano, pela participação. Um forte abraço a todos aí que estão acompanhando, né, a nossa conversa literária. Eu vou apresentar, por enquanto, com o slide, né, que a gente preparou aqui. Vez ou outra, a gente traz aqui um slide para que a gente possa compartilhar com os nossos amigos. Hoje é o dia do livro, né? Dia Nacional do Livro. Então, a gente vai fazer uma apresentação aqui, uma leitura, para que todos possam acompanhar. Vou deixar aqui no slide, né? Os livros são como árvores. Houve época em que foram semeados, não esquecem suas raízes. Há uma história em cada folha. Crescem, frutificam e dão sombras aos que neles se envolvem. Reginaldo Nascimento. Dia Nacional do Livro. Então, segue aí esses versos, né, para que a gente possa abrilhantar ainda mais a nossa conversa. E hoje temos aqui nosso amigo convidado, Roberto Cláudio, historiador, filósofo, professor, pesquisador da história da cultura afrodescendente. Ele vai falar um pouco sobre a lei do ensino afro-brasileiro em Maracanaú. E já tem um outro slide que eu vou já trocar para a gente citar realmente qual é a legislação vigente. Então, eu tenho uma outra imagem para a gente estar compartilhando, que é esta. Este aqui é o professor Roberto, deixa eu corrigir aqui, pronto, Roberto Cláudio. Professor, me diga uma coisa, quem é esse Roberto Cláudio, que tanto milita, que tem apresentado, e eu tenho uma imagem para a gente poder saudar todos aqueles, né, que estão aí da UES, compartilhando conosco, comentando, e sempre estar unido aqui para a gente pesquisar e dar continuidade aos nossos projetos literários, científicos. Então, passo já a palavra para o senhor fazer aí, né, seus comentários, suas considerações sobre essa temática, e em seguida eu volto para a gente fazer algumas intervenções. Fique à vontade. Ok. Primeiramente, né, a legislação que a gente está tratando, está se referindo, é a Lei 10.639, é uma lei que foi criada em 2003, mas foi fruto, né, de toda uma reivindicação do movimento negro, do qual eu também sou militante, do MNU Ceará. Portanto, a lei ela veio atender aquela reivindicação histórica, né, tanto do movimento negro quanto das populações que tentaram silenciar, mas que não conseguiram. Hoje a gente percebe que na nossa educação, muitos professores eles têm uma dificuldade de lidar com essa temática, devido até mesmo a lei ela é de 2003, nós estamos com 17 anos da implantação dessa lei, mas ela de fato não foi implantada. Ela está no papel. Existem mudanças que já são notadas, percebidas, mas ainda existe muita relutância dos professores em trabalhar com alguns temas, principalmente com a religiosidade africana. Aquele medo, né, os professores que são evangélicos, alguns professores que são mais conservadores, eles preferem não trabalhar com essa lei, né, com a legislação. Portanto, essa legislação foi implantada em 2003, mas ela não é fruto apenas desse período histórico, né? A gente vê por trás toda uma manifestação. Por exemplo, em 88, quando nós tivemos a nossa Constituição Cidadã, já classificava o racismo como um crime hediondo. Mas ainda hoje nós vemos e testemunhamos agressões verbais, ofensas a pessoas negras, pessoas descendentes de negros, pardos, e muitas vezes não há uma resposta adequada àquelas pessoas que agiram dessa forma. Nós também tivemos
né, em 1995, os 300 anos da morte do Zumbi. Então, nesse período, o presidente da época, Fernando Henrique Cardoso, recebeu do movimento negro, da militância, de diversos movimentos sociais, né, reivindicações para tentar reconhecer que o Brasil, de fato, era um país que existia ainda muito essa agressividade, né? Havia a questão do preconceito, do racismo, e o Fernando Henrique Cardoso, ele reconheceu que o Brasil era um país racista, que tinha que haver políticas públicas, mas ele não implantou no governo dele. Em seguida, em 2001, o Brasil participou de uma conferência em Durban, e na África do Sul, e a partir daí houve o reconhecimento, o governo se comprometeu com políticas públicas de tentar minimizar, né? E quando em 2003, no governo do presidente Lula, aí sim essa lei, essa legislação, com todas aquelas atribuições, o que ensinar, como ensinar, mas também faltava experiência para as instituições e vontade política de muitos municípios. Muitos municípios eles ficaram também colocando aquela situação para frente, alegando que não havia estrutura, pauta, não havia uma certa complexidade para lidar com essa situação, né? Então, desde 2003, desde esse momento, a lei, ela ganhou outros atributos também, né? Diretrizes curriculares que reforçaram o combate ao racismo, né? E a partir daí, a sociedade ela foi vendo cada vez mais essa pauta, essa discussão, esse assunto ganhando espaço. Mas, infelizmente, ainda tem muita coisa que ser mudada, muita coisa que tem que ser ainda alterada, né? A gente vê jogadores sendo agredidos, a gente vê pessoas que trabalham, fazendo trabalhos domésticos, você vê aquele caso daquela empregada doméstica, né, lá em Recife, que deixou o filho dela com a patroa, e a patroa, né, não deu atenção à criança, e a partir daí surgiu também toda aquela polêmica em relação ao trabalho do doméstico. Muitas pessoas colocaram, olha, quando a minha mãe era empregada, trabalhava, a gente tinha que ter uma vida escondida, de praticamente um trabalho ali que a gente estava numa situação, uma posição de estátua, sem poder falar, se mexer nem nada para não atrapalhar. Isso mostra, né, a questão da nossa sociedade ainda hoje ter esse passado colonial de tratar mal as empregadas domésticas e, na sua grande maioria, a origem delas é de origem pobre, né, de periferia, pessoas que não tiveram uma formação, uma educação que lhes garantisse uma oportunidade melhor na vida, mas por quê? Aí que vem a questão da discussão. As pessoas não têm oportunidade, as pessoas têm que optar, o trabalho, a rotina, a sobrevivência. Muitas vezes uma criança tem que lidar com o trabalho junto com os pais para até mesmo ajudar a mãe naquela tarefa extenuante. E aí, muitas vezes, a sociedade, hoje em dia, a sociedade ela polemiza, né, com a questão do trabalho das crianças, colocando limites, horários. Lógico que a criança tem que ter uma educação, tem que ter um ensino de qualidade, tem que ter uma alimentação adequada, mas também, muitas vezes, o pai, a mãe, eu como professor, vejo muita questão da evasão escolar. Muitos motivos são alegados, né? Atualmente, nesse período de pandemia, medo da contaminação, dificuldade, né, de acessar os recursos tecnológicos. Aí a gente vê a questão da divisão social, quem tem recurso, quem que não tem recurso. A problemática que está surgindo aí com o pessoal do ensino médio, terceiro ano, né, que não está tendo aula, e muitos alunos também não têm acesso às plataformas digitais, e essa dificuldade faz com que o aluno não tenha um acesso suficiente, satisfatório, e uma aprendizagem eficiente para garantir, né, uma boa colocação no exame de vestibular, no Enem. O Enem, que como outros eventos, foi transferido para o próximo ano, né, e a gente está vendo cada vez mais desistência e evasão escolar, devido
a essa atribuição da doença, atingir principalmente as pessoas mais pobres, mais carentes, né? E de uma hora para outra chega todas essas tecnologias, professores também se veem limitados e principalmente o grande público, que se vê também refém dessa falta de tecnologia, de interação. Então, a lei 10.639, essa lei, fruto de reivindicação do movimento negro, né, consolidada em 2003 no governo do presidente Lula, é uma lei que chegou para trazer para a sala de aula essa discussão, a temática africana e afro-brasileira. E muitas vezes, professor, se coloca que a obrigatoriedade de trabalhar essa temática é do professor de história, quando a legislação diz que é o professor de história, o professor de artes, o professor de literatura, e havendo também uma interdisciplinaridade. Então, o professor A, B ou C não deve se eximir de ter responsabilidade, porque ele lida com o ser humano de todas as classes, crenças e cores na sala de aula. Por isso que é importante ele fazer esse trabalho interdisciplinar, cooperar, falar sempre num linguajar comum, né? E de fácil entendimento, para que o aluno ele não se sinta não representado, né? Porque muitas vezes falta uma representação, um empoderamento. Muitas vezes há a questão do branqueamento. A pessoa é branca, ela tem melhor condições de ascensão social. Quando isso aí, esse racismo estrutural no nosso país, né? Ele está trazendo justamente, mostrando as chagas, as feridas que ficaram abertas do nosso passado, nosso histórico colonial, que precisa ser revertido urgentemente, com políticas públicas, políticas nacionais, educacionais, né, que privilegiem a igualdade. Não privilegiar um grupo ou outro, mas que todos tenham a mesma educação. É um princípio constitucional, é um princípio legal. Está dizendo, afirmando, que todos têm direito à educação e outros também, outras qualidades. Por que negar? Por que rejeitar? Né? Tem que haver esse bom senso, essa noção de que um cidadão, uma cidadã, só se faz recebendo eficazmente uma educação. Tanto faz na escola pública, onde eu milito, onde eu tenho orgulho de ser professor de escola pública, né? E na escola particular. Muitas vezes se disfarça uma comemoração afro-brasileira com alguma atividade lúdica. Vamos levar amanhã um capoeirista, vamos levar algum apresentador que faça um jogo, uma brincadeira. Não, tem que haver discussão, tem que haver debate, tem que haver diálogo, né? Tem que haver não baixar a guarda, tem que levantar a cabeça e olhar para o horizonte, olhar igual. O que está acontecendo hoje nos Estados Unidos? Esse movimento Vidas Negras Importam, né? Cada vida tem o seu valor, o seu significado. Não pode haver esse silenciamento, esse distanciamento. A gente não pode achar que é normal. Você vê que na ponta das estatísticas, os homicídios, né, tem cor. É notório, é público. A gente vê nas estatísticas, nas pesquisas, nos levantamentos, no Atlas da Violência, a grande demanda, né, por vítimas que são vitimizadas pelo Estado, pela sociedade, são pessoas negras, são pessoas jovens. Então, essas pessoas não estão tendo um futuro, porque estão sendo, né, rompidos por essa situação de extermínio, análoga a de extermínio. Perfeita essa colocação, professor. E esse contexto histórico, né, que o senhor apresentou sobre a questão do movimento negro, né, a gente percebe também o quanto é importante, nesse momento que nós estamos vivendo, pandemia, o senhor citou em relação às tecnologias. Vem uma pergunta aí para os nossos internautas, né, podem estar participando aí pelos comentários, né, será que realmente nós tivemos aí um acesso
né, em 100% das tecnologias disponíveis, né, para todas as nossas classes, religiões, etnias? Será que nós fomos contemplados, né, nessa pandemia com esse acesso às aulas, né, remotas, às aulas online? Professores já passaram aqui para a gente, já comentaram conosco, já estiveram aqui na nossa conversa literária. Mas aí vem esse questionamento. E o negro em relação às tecnologias, né? O movimento negro para que pudesse, sim, nas periferias, né, em outras classes sociais, estarem também interagindo por essas plataformas. Haja vista que tive o acesso aí ao seu TCC, né, sobre essa implantação da Lei 106/39/2003, sobre esse contexto histórico. E trazendo para a nossa atualidade, nós temos, né, percebemos como isso é muito próximo. Eu tenho na família, né, cunhados, né, tenho na família, um pescador que ele é negro, né, e que sofreu diversos assédios, né, diversos preconceitos em seu ramo de trabalho, né. E outro dia, fazendo aqui um contexto, né, trazendo há uns 10 anos atrás, ele estava em um comércio no centro da cidade de Fortaleza, né? Como sempre, ele muito bem à vontade, camiseta, né, calçãozinho, estava lá com seu aparelho de celular, sua carteira, seus documentos, só que ele estava em frente a uma loja, uma vitrine, que estava lá para comprar o seu devido equipamento, né? Só por ser negro, ele foi, né, indagado, né, quando as pessoas ligaram. Então, policiais que estavam lá próximo ao centro da cidade, repentinamente chegaram, né, e foram abordar. Ei, negão, na parede aí, negão. O que tá fazendo aí, negão? Ele, opa, você estranhou. E tinha uma outra pessoa ao lado dele que era branco, né? Então foi lá, conversou. Não, mas ele apresentou, ele não, nessa época, né, a questão do acesso do cartão de crédito era muito difícil para as minorias, né? E o que acontece? Ele nunca utilizou o cartão de crédito. Estava com um bolso cheio de dinheiro, porque ele ia comprar à vista. E aí foi uma série de indagações, né? Por quê? Ó, negão, como é que pode? Tu tem um celular desse aí, cara? Eu não tenho. Então, fazendo esse exemplo, né? Apresentando esse exemplo, como é muito presente ainda. Então, esse movimento que o senhor milita, esse movimento que precisa, sim, ser colocado em sala de aula, em discussões. E aí eu pergunto, né, ao professor, como, já trazendo aí mais específico, como o Maracanaú se comportou para implantar essa lei, né, afrodescendente para discussões, não trazendo somente na teoria, mas também nesses movimentos que se tornam, né, tão necessários para a gente. Bom, professor, primeiramente sobre a sua fala sobre a questão da tecnologia, né? Quem mais necessita e carece de tecnologia são as pessoas de periferia. Aquelas que estudam, aquelas que precisam aprender, né? Aquelas que têm dificuldade de ter o acesso a essa ferramenta, a esse equipamento tão importante. Hoje, nessa situação que nós vivemos, que nós não temos aula presencial, é o povo de periferia, o povo de comunidade, a pessoa que tem aquela carência de usar essa ferramenta. Então, nas escolas, né, eu falo primeiramente para essa parte aí, nas escolas a gente está tendo uma grande dificuldade e está fazendo uma convocação aos alunos, né, uma busca ativa para eles retornarem ao ambiente escolar, né? Em relação ao que o senhor falou sobre o seu cunhado, infelizmente essa situação ela é uma situação quase que recorrente. A questão da cor, muitas vezes, ela classifica quem vai ser abordado, quem vai ser controlado, né, pelo poder, pelo Estado, pelos órgãos de repressão. Muitas vezes você vê pessoas que estão reunidas, conversando, né, e que são abordadas simplesmente nessa situação pela questão da cor, da aparência, né, que muitas vezes a gente parece que está vivendo ainda no período colonial, quando as pessoas negras, de tanto sofrerem, apanharem, sofrerem maus tratos, elas fugiam. E o simples circular de uma pessoa negra no período colonial, muitas vezes, era uma interpretação, uma subjetividade deles, de que era um fugitivo. E hoje em dia, você não precisa mais estar correndo. Muitas vezes é feita uma simulação
em sites, em revistas, nessa situação sobre a questão da cor, né? O acesso aos bancos, aos equipamentos sociais, né? Que todos deveriam usar, mas que nem sempre essa acessibilidade ela acontece. Agora, voltando sobre a questão de como o Maracanaú tem lidado em relação à aplicação da lei, Maracanaú é exemplo de todo e qualquer município brasileiro, a partir do momento que, por obrigação legal, né, tem que obedecer o que a legislação determina, muitas vezes encontrou dificuldade e resistência, né, e outros municípios também encontram, muitas vezes na falta de ter um articulador. Nós tivemos em Maracanaú, e nós temos hoje em dia, eu posso citar uma pessoa, que é o professor Sérgio Murilo, e a professora Ilza Grangeiro, e a sua equipe, né, de colaboradores lá no município de Maracanaú. Então, essas pessoas, elas são aquelas pessoas que batalham, né, por desenvolver projetos, atividades relacionadas com a cultura afro-brasileira. Doravante, né, o momento de apresentação do Festival Afroarte, de onde eu posso dizer para o senhor que eu saí, né? Eu saí vislumbrando um mundo novo, um mundo de novidade, meus alunos, os adolescentes, as crianças que participavam também, viu um mundo novo, um mundo de perspectiva, diferente do que eles viviam. O senhor mencionou aí meu TCC, tem um capítulo que eu falo, justamente, do meu TCC, eu falo do palco, do pátio ao palco, né? Vamos ao Teatro Negrada. As crianças, né, em Maracanaú e em outros municípios também, elas têm que ter e saber que aqueles equipamentos, teatro, museus, que muitas vezes elas não conhecem, são espaços de convivência e de onde elas devem circular. E nós não devemos priorizar, privilegiar pessoas, não. Nós devemos integrar, unir, né? Então, o Maracanaú tem feito esse projeto desde 2010. Eu fui participante em 2013, 14, 12 também, mas 12 eu estava como assistente, nem como um professor. A partir de 2012 que eu tive aquela visão, puxa, que coisa legal, tenho que participar. E eu consegui. Né? Eu consegui justamente esses espaços aí, o teatro, professor. Infelizmente, eu não sei se em outras atividades os alunos de Maracanaú eles participam, mas é uma situação que é muito interessante, porque o aluno participa de projetos na escola, projetos no município, e hoje em dia a exposição desse festival, né, é fantástico. Ele saiu do teatro, está nas praças, está nas ruas, está ganhando configuração pública, e não apenas uma configuração pedagógica dos professores e os alunos participantes, mas sim a comunidade. Porque esse aluno que está na escola, ele está vindo daquela comunidade, ele está vindo daquele espaço em que muitas vezes ele sai para ensaiar e a mãe dele acha que ele está indo brincar. Quando, na verdade, o show, a apresentação, é um desenvolvimento de cidadania. Né? Nós tivemos agora há pouco a participação de um professor, colocando aí uma mensagem, o professor Cleano, ele é um professor de artes. Então, a importância do teatro, ele revitaliza, identifica que o aluno, ele também faz parte de uma vida real. E nessa vida real, que é o Festival Afroarte, que é outras variações, né, na nossa sociedade, e outros eventos, por exemplo, lá em Itapipoca, tem um festival promovido por um professor militante do movimento negro, um professor muito atuante, que é o professor Regis, é o Balaio Negro. Então, esses municípios, professor, tem que ter, sim, uma data festiva, comemorativa e reflexiva. Não ter o 20 de novembro apenas como uma data para justificar a atividade.
mas sim para fazer com que aquele aluno, que aquela comunidade, ela reflita sobre a sua origem, sobre a sua importância. Não é à toa que se nós trabalharmos com esse aluno como professor, a sociedade ela não vai oprimir aquela pessoa, já que ela teve uma educação, uma preparação, uma identificação, e principalmente, né, nós devemos falar sim sobre a questão da afirmação negra. Outro exemplo, professor, que a gente não pode deixar de falar, de citar em Maracanaú, é da escola Construindo o Saber, que tem a professora Nalva, e lá tem projetos também que empoderam a criança. Lá tem um projeto chamado Saias que Contam, e tem um outro projeto relacionado com a estética, relacionado com os traçados, relacionado com o cabelo do estudante, né? Porque muitas vezes, vou fazer uma chapinha, vou alisar meu cabelo e tudo. E hoje em dia está havendo uma conscientização, uma revitalização, um encorajamento, um empoderamento dessa negritude, que é uma auto-identificação de valorização da imagem, da aparência e da transparência. Muito bem, professor. Deixa eu passar aqui a palavra agora para alguns amigos que já estão conectados, mandando assim o seu alô, né? Nós já citamos aqui o Cleano Carvalho, saudações aí, Cleano, mais uma vez. Roberta Gadelha, né? Está participando conosco. Conhece a Roberta Gadelha, meu amigo? Minha filha, minha cria. Olha aí. Temos aqui também o poeta Carlos Pereira da Silva. Parabéns, poeta Reginaldo. Muito obrigado, meu irmão. Temos aqui, parabéns, professor, também. Kijailson, professor, educador, Kijailson de Lima, participou da nossa gloriosa Guarda Municipal de Maracanaú. Forte abraço, Kijailson. Sandra, boa noite, Sandra. E aí temos aqui, o Kijailson mandou mais um recado aqui, deixa eu ver. Leilane Cardoso, boa noite, Leilane. Tem mais amigos aqui da UES, saudações, professor Roberto Cláudio, Raoni Maciel, grande Raoni. Aí tem aqui meu amigo, novamente, Kijailson da Silva, de Lima, meu amigo e poeta Reginaldo. Cleano colocou o seguinte comentário, né? É uma suma importância conhecermos a cultura e a religião dos negros, por mais que muitos não se consideram, mas no sangue de muitos pulsa o sangue negro, está arraizado, e é com esta valorização desta cor, desta raça, que iremos conscientizando e prevenindo os processos, os preconceitos e as ignorâncias dentro das escolas. Com certeza, meu amigo. Tem aqui nosso amigo Tuca Conceição, Guarda Municipal Lima. Belo tema de hoje, né? Parabéns, Reginaldo e Roberto Cláudio. Temos também a Sandra Helena. Muito bem falado sobre essa evasão escolar que está repercutindo a educação atual. Parabéns, professor Roberto Cláudio. Temos Raoni, mais uma vez aqui, dando as saudações. Políticas públicas é essencial. Parabéns, Roberto Cláudio. Daniel Soares, boa noite a todos. Obrigado aí pela audiência. Raoni, um grande abraço, homem Reginaldo. A Sandra, gostei, né? Olhar para o horizonte, olhar igual. Aí temos aqui o Daniel Soares. O preconceito é osso. É verdade, meu irmão. Aí tem a Kelma Cardoso, saudações, Kelma, minha esposa, sempre está conosco, compartilhando, e aqui nos bastidores, colaborando para que a nossa conversa esteja sempre aí atenta a essas movimentações. Parabéns, professor Cláudio, por sua bandeira de luta por acesso a direitos. Ontem foi o dia do servidor público, né? Dá só uma chamada aqui. Ontem foi o dia do servidor público, saudações a todos que estão, né, servindo, né, à municipalidade, ao Estado, à União, saudações. Kelma Cardoso foi homenageada ontem, né, lá em Maracanaú. Forte abraço, Kelma. E aí temos aqui o Cleano Carvalho. Como disse a Maju Coutinho, um desses dias, né, que temos que parar essa lógica de que preto parado é suspeito e correr é culpado. É verdade, meu irmão. Aí o Raoni colocou também uma informação aqui, né? Gostaria de perguntar ao professor Roberto Cláudio se ele conhece a teoria sociológica de Gessé Souza, no livro Subcidadania Brasileira, onde ele discorre sobre
culturalismo à brasileira. E daqui a pouquinho a gente lê mais alguns outros comentários que estão chegando aqui. Você pode estar participando, curtindo, comentando. Lembrando que se você perder algum trecho dessa conversa, você pode estar revendo no nosso podcast, né? Ouvindo no podcast ou assistindo através do nosso canal no YouTube. Quer conhecer também os nossos projetos sociais, projetos literários? Você pode acessar o nosso site, né? E conhecer. Você que está chegando hoje pela primeira vez, mais uma vez, obrigado pela audiência e seja bem-vindo. Professor, eu vou colocar agora uma imagem, esta imagem, né, para ilustrar, é uma surpresa aí para o senhor, que a gente sempre traz uma imagem diferenciada através das suas redes sociais, né, para que a gente possa estar explorando essas imagens, né, e relacionando a temática. Então, aqui a imagem do professor, né, e aí falasse um pouco também sobre a importância, né, desse movimento negro, desse movimento afro-brasileiro que o senhor tem militado e esse movimento que o senhor tem também, né, compartilhado, essa paixão que o senhor tem aqui. Aí eu estou vendo algumas imagens, você poderia falar um pouco, né, sobre... À vontade. Deixando essa imagem aí, pode comentar essa imagem, professor? Pronto, professor, se o senhor me permite, né, não sei se eu interrompi o senhor ainda. Fique à vontade. Pronto. Bom, eu vou comentar sobre essa imagem aí. Essa foto, ela foi um registro lá no centro, né, na Praça do Ferreira, num dia 25. Por que no dia 25? Porque no dia 25 de março, aqui no Ceará, foi abolida a escravidão, né, a escravatura dos escravos aqui no Ceará, né? Acabou a escravidão, teoricamente. Portanto, todo dia 25 é o dia do maracatu. Então, essa foto aí foi um registro lá no centro, no dia 25, eu não lembro mais o ano aí, acho que foi 2017 ou 2018, eu acho. E todos os maracatus do Ceará, de Fortaleza, né, no caso, eles se encontram no centro, tem um cortejo, que é um desfile, né? Depois tem a coroação das rainhas do maracatu, e é uma importância muito grande para nós cearenses, porque muitas pessoas desvalorizam o dia 25 de março, tá certo? Nós temos o dia 25 de março como o dia da nossa Magna Carta, né, em que acabou, de fato, a escravidão no Ceará, né, se tornando o pioneiro do abolicionismo no Brasil, mas eu disse de fato, não de direito, porque houve cidades, né, e cidade que continuaram com a escravidão. O exemplo negativo é a cidade de Milagres, aqui no Ceará. Desde 2015, quando eu comecei a fazer minhas pesquisas, né, pode passar, professor, a imagem. Desde 2015, quando eu comecei a fazer minhas pesquisas, eu fui convidado por uma professora também, uma militante do movimento negro, uma professora que é um referencial também na cultura negra, que é a professora Patrícia Adjoquet, a conhecer o Maracatu Vozes da África. Nunca tinha tido nenhuma experiência com o maracatu, nunca tinha tido uma experiência com a avenida, né, com o carnaval de rua. Eu era daqueles que ou se recolhia em casa ou viajava para o litoral, para uma serra, né? Mas eu tive essa oportunidade de conhecer o Maracatu Vozes da África. E foi, professor, pelas imagens, pelas canções, pela história de vida, né, dos brincantes, um amor à primeira vista, uma autoidentificação, né? Maracatu Vozes da África, eu participei como colaborador, né? E também como brincante. Eu desfilei em 2018 no maracatu na rua, como batuqueiro. E é importante que a gente percebe, professor, a questão da socialização. São negros, são brancos, são homossexuais, são heterossexuais. Então, não há preconceito. Né? Preconceito está na cabeça de quem vê o mal na diferença.
eu, como professor, jamais posso colocar como um impedimento para a minha carreira ou para as minhas amizades a vida de uma pessoa ou não, a forma como ela vive, a forma como ela se veste, ou as crenças e o que ela é melhor para ela. Então, no Maracatu, você encontra pessoas simples, eu encontrei repórteres de televisão aqui, famosos, mas que no momento na avenida era um brincante, era um participante, né? Então, todo dia 25 é o dia do Maracatu. Nesse ano, dia 25 de março, uma escola da qual eu fui ano passado, é a rainha do Maracatu, né? A escola que eu fiz uma palestra no ano passado, escola estadual modelo, lá no José Walter, a coordenadora me convidou para fazer umas palestras lá esse ano, ia ter uma oficina, só que era no dia 25 de março, no dia 18 de março, o governador decretou o isolamento social, né? Então, só agora, depois dessa abertura, foi que o pessoal do Maracatu, assim como de outras áreas da sociedade, né, das sociais também, começaram a sair e participar das suas lives, né, como a gente está fazendo. Então, o Maracatu Vozes da África, ultimamente tem feito apresentações virtuais, tem feito entrevistas, né, tem falado muito e mostrando à sociedade a importância da presença e das nossas tradições. A gente não pode nunca deixar as nossas tradições, o nosso legado cultural acabar. Verdade. Professor, e só fazendo uma intervenção a respeito do uso das tecnologias, né? Então, lembrando a você que está participando hoje pela primeira vez, a gente iniciou esse projeto Conversa Literária assim que começou a pandemia, uma forma que a gente pudesse levar um conteúdo, né, de cultural, né, por isso que o nome é Cultura, Diversão e Arte, a questão do lema, né, da nossa Conversa Literária. Então, a gente trouxe essa possibilidade de discutir temáticas tão importantes para a nossa sociedade, sobretudo nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia. É necessário a gente repensar um pouco, né, um olhar diferenciado para a humanidade. Então, nesse movimento, o movimento negro, tantos outros movimentos que tendem a crescer mais ainda, né, nós precisamos utilizar também essas tecnologias. Precisamos muito bem utilizá-las para que nós temos aqui diversos acessos, né? Então, hoje que você está participando, você curte, comenta, compartilha, e de repente você vai lá no YouTube, você compartilha com uma pessoa que não teve conhecimento, né? Não teve digamos assim, um reparo, um olhar mais apurado para esse movimento. A partir de uma conversa como hoje com o professor Roberto Cláudio, você vai ficar mais atento para essas causas. Então, professor, eu trouxe essa imagem, né, para também apresentar, como o senhor muito bem colocou, né, sobre essa pluralidade, digamos assim, né, utilizando essa palavra, sobre saberes, sobre participações de tantas outras pessoas que estão aí colaborando também para que a cultura possa continuar sendo, né, digamos, divisores de águas, né, que possam, sim, contribuir cada vez mais para que essa unidade, digamos, essa unidade da humanidade possa estar sempre atenta às causas e sensibilizando as pessoas que têm alguns comentários aqui, por exemplo, né? Nós temos aqui a Débora colocou o seguinte, ó, excelente discussão, tão pertinente nos dias atuais, né? Deixa eu só abrir aqui mais uma vez, pronto. Aí ela pôs, né? Tão pertinente nos dias de hoje, em que ainda vemos pessoas pedindo para trocar o entregador, né, que no caso é o Boxboy, no caso é o entregador que foi colocado, né, à disposição para o seu serviço, mas pediu para trocar, que não entrasse lá na sua casa, que inclusive foi noticiado, né, foi muito banido, né, banida essa atitude, né, por ser preto, como muito bem ela coloca aqui, a Débora. Aí temos aqui o Daniel coloca excelente palestra, né? Temos também o Raoni Maciel, nosso grande amigo da UES. Segundo a teoria do culturalismo brasileira, substituímos o racismo anterior a Gilberto Freire para o disfarce do racismo, embutido na falta de cultura do povo. É um excelente autor, o Gessé Souza, para olharmos historicamente o povo e
o racismo no Brasil. Com essa deixa, eu passo a palavra para o professor, né, apresentar algumas bibliografias, alguns livros que o senhor tem aí para poder, de repente, alguém que esteja compartilhando conosco, né, dessa experiência, possa também se interessar pelo assunto e buscar através dessas fontes. Pronto. O Raoni, professor, ele falou sobre o multiculturalismo do Gessé Souza. O Gessé Souza é um sociólogo, foi um dos autores também que eu usei no meu TCC, né? Então, é muito importante nós diversificarmos a nossa leitura. Eu, como historiador, eu li sociólogos, filósofos, né? Claro que historiadores, e a minha diversidade literária para chegar num consenso final, né, foi bastante envolvente. Eu tenho, né, esse livro aqui, que já foi, inclusive, mostrado aqui, né, Práticas Letradas e a Construção do Mito Civilizador, do professor Gleudson Rosa, né, professor... Gleudson Rosa, não. O Gleudson Passos, da UES, né, nosso professor lá da UES, ok? Nós temos também aqui esse livro, Negros no Ceará. Esse livro são vários artigos que falam sobre essa temática do afrocentrismo, né? A questão dos negros no Ceará. Esse livrinho aqui nós compramos, né, lá no Museu do Ceará, certo? Um livro simples, básico, mas bem interessante, é Uma Breve História da África, do professor Ayrton, né, de Farias. Né? Muito interessante. Livro, pessoal, muito valoroso, né? História da Escravidão no Ceará, das origens à extinção, do mestre Pedro Alberto de Oliveira Silva. Muito interessante. Esse livrinho aqui também, ó, vários artigos, Perspectivas da Educação nas Narrativas, Memória e Educação Popular. Pronto, Educação Popular. Psicopedagogia, Racismo e Cultura. Né? É um livro que tem vários autores, mestres, né? Autores independentes, mas que trazem a realidade do combate ao racismo. Um livro muito, né, importante para mim também, que é Escravidão, Laurentino Gomes, né, do primeiro leilão do cativos até a morte de Zumbi dos Palmares, certo? Aquela pessoa que gostaria de saber, né, que como se deu o êxodo dos escravos no Ceará, né, ou seja, para onde eles foram, nós temos aqui Catirina Linha Negra, estou querendo te vender, do professor Hilário, né, o José Hilário Ferreira Sobrinho. Fala sobre o tráfico interprovincial, certo? Nós temos um livro bem tradicional também, clássico, Uma Breve História do Ceará, da professora Simone Souza, né? Mas são vários artigos e também tem o artigo do professor Eurípides Funes, da UFC, que fala sobre a escravidão no Ceará. Eu queria também deixar registrado e lamentar a omissão da UES em relação à história da África. Nós como hoje, ex-estudantes da Universidade Estadual do Ceará, né, eu, professor Reginaldo, professor Cleano, professor Raoni, ainda se encontra na UES. A UES ela não tem uma disciplina no curso de História falando sobre a história afro-brasileira ou afro-indígena. Eu soube que estão colocando essa disciplina agora. Mas, professor, veja o tempo que foi perdido, os alunos que passaram por aquele campus universitário não tiveram... E uma das justificativas para que os professores alegam, né, que não se envolveram nessa temática é que não tiveram formação. Então, o problema está registrado, a queixa está registrada. A gente espera que dessa disciplina atual haja continuidade, haja compromisso da Universidade Estadual do Ceará do curso de História, porque eu bem sei que no curso de Serviço Social, a professora Zelma Madeira, ela era uma das professoras mais militantes do movimento negro dentro daquela instituição. Hoje ela é coordenadora da
da CEPI, né? Coordenadoria Especial de Promoção da Igualdade Racial. Então, nós temos que buscar sempre essa discussão, não silenciar. A questão do que a professora Débora colocou aí, que o entregador foi rejeitado pela aparência, pela cor, é uma verdade que acontece muitas vezes no nosso país. O descrédito na pessoa de cor, o descrédito na idoneidade da pessoa só porque ela é de cor. Mas a cor não identifica ninguém. Infelizmente, a cor, ela surgiu, essa problemática, no século XIX, nessas teorias raciais, né? Teoria da superioridade do branco, né? O caucasiano, o branco é a melhor raça. E o que resultou? Resultou? A Segunda Guerra Mundial, né? A justificativa do Hitler em exterminar os judeus, alegando que era uma raça inferior. Os brasileiros, quando chegaram lá na Itália, né, fiz uma visita à sede da FEB aqui em Fortaleza, né, da Força Expedicionária Brasileira. Eu conversando com os ex-combatentes há um tempo atrás, eu não sei nem se tem ainda vivos, mas eles diziam que os americanos e os próprios alemães, eles olhavam assim, admirados como um negro dava ordem num branco no exército brasileiro. Havia uma desnaturalização da questão da raça lá. E hoje em dia, essa questão da raça é um assunto bem, né, esticado, discutido. A superioridade racial, quando não existe essa superioridade racial, todos somos iguais. Professor? Opa, meu amigo. Pegando aqui a deixa sobre o que você falou, né, da participação do negro, né, em liderança, questão do negro nas grandes civilizações que já passaram, né, em relação ao negro ocupar realmente o devido lugar de poder também, né, e, sobretudo, nas suas raízes, trazendo aí uma perspectiva. E aí eu trouxe esse vídeo, né, para a gente poder, se eu puder comentar, deixa eu abrir aqui, só um instantinho. Pronto. Eu vou transmitir agora, onde você, né, junto com os alunos, né, os bastidores da grande apresentação da escola Pensando e Construindo, né, e aí vem os faraós negros. Isso. Em 2013, eu tinha trabalhado numa outra escola, que era Aprender Pensando, e nessa apresentação do Aprender Pensando, em 2013, foi só mulheres, só moças. E em 2014, nós vemos aí que nós temos alunos e alunas, tem um público bem mais diversificado, né? Então, nós fizemos Eu, por acaso, estava andando ali pelo Maracanãú, pela Pajuçara, e eu encontrei numa banca de revista, né, um livrozinho falando sobre os faraós negros. E eu não conhecia a história dos faraós negros. Comprei a revista, fiz a leitura e fiquei admirado, maravilhado com tudo aquilo que eu estava conhecendo até aquele momento. Comecei a fazer pesquisas na internet e, na época, né, eu tinha um coreógrafo que eu tenho até que render homenagens a ele, ao professor Mike, né, coreógrafo que faleceu muito jovem, e eu passei para ele a minha ideia. Eu quero um projeto, uma apresentação que nós vamos falar sobre o faraó negro. Então ele
elaborou a coreografia, nós convidamos os alunos e as alunas, a escola, né, mais uma vez, cedeu o pátio, vocês veem que não tem infraestrutura, nós não temos, é o piso no cimento, né, e foi um mês inteiro de ensaio, os professores, né, cediam os alunos para o ensaio, os alunos merendavam para ir para o ensaio, né, porque muitas vezes eles iam tão ansiosos, né, tão empolgados que eles não iam nem lanchar. Mas nós fomos contemplados com essa apresentação, nós fomos convidados para se apresentar no Teatro Dória Sampaio, né, por isso que a minha monografia, o meu último capítulo é do palco, do pátio ao palco, vamos ao Teatro Negrada. É um olhar novo, um olhar de admiração, mas um olhar de quem estava no lugar certo, no momento certo. Né? A indisciplina nesse período diminuiu, a participação, a colaboração dos alunos em todas as outras áreas de disciplinas melhoraram, né? Então faltava uma atividade que desenvolvesse essas habilidades deles, né? Essa afinidade. Então, eu lembro que o professor Tarcísio, que era o nosso diretor, a professora Socorro, que era a nossa coordenadora, né? Vários professores trabalharam, cooperaram e me ensinaram também a trabalhar em equipe, porque a gente fica naquele receio, professor, de que a gente vai fazer tudo sozinho. E a gente percebe que a gente não está só, a gente percebe que a gente... essa luta nunca é desigual. Todos colaboram, participam, querem o bem da gente, querem o bem da escola, da instituição. Então, professor, eu agradeço a sua presença, a conversa literária já está quase chegando ao fim, né? A gente agradece a todos que estavam, né, compartilhando, ainda estão, né, ligadinho aqui na nossa conversa literária, saudando aqui, a Kelma colocou aqui uma grande participação sobre no dia do livro, né, excelentes sugestões de livros que o professor apresentou para a gente, e também abraçar aqui o nosso amigo, professor da UES, Arthur Pinheiro. Parabéns, Roberto Cláudio e Reginaldo pela live. Grande também Arthur, o nosso amigo cordelista, né? Que Arthur Pinheiro é cordelista, professor da UES. Forte abraço, professor. E aí nós temos aqui Daniel Soares, né? Os portugueses são um pouco preconceituosos com nós brasileiros. Tem tantos outros comentários que já participaram, fizeram aqui o seu registro. Então, mais uma vez, agradeço a sua presença. Deixa eu ver se tem mais algum comentário agora. Caso tenha, a gente vai colocando posteriormente. Professor, gostaria que o senhor fizesse aí as suas considerações finais, né? A nossa conversa literária, né, está chegando ao fim. Foi muito importante, né, o senhor participar conosco, apresentar, compartilhar seus conhecimentos. Fica aquele gostinho de quero mais, de continuar esse debate tão fervoroso, né? E também agradecer a todos que já sintonizaram aí o nosso podcast, né? Porque temos também como ouvir através desse aplicativo a nossa conversa literária. Quiser saber mais algum detalhe, vai lá, se cadastra aí no nosso site, tem aí nosso link, né? bit.ly, Reginaldo Nascimento, Poesias ao Ar. E daqui a pouquinho, após a fala do professor, eu tenho aí alguns convites para também estar realizando, fazendo a você. Deixa eu ver, chegou mais alguns comentários. Nossa amiga Sandra Helena, só tenho a agradecer por esse importante assunto. E lembrando, né, só para passar a palavra ao professor para suas considerações, né, a gente fecha aqui nossa conversa literária de outubro e, mais uma vez, parabenizando os professores. Durante toda essa programação de outubro, a gente citou, né, a importância do professor e, mais uma vez, o nosso amigo professor Roberto Cláudio apresentou para a gente essa temática tão importante que deve ser discutida, sobretudo na escola. E aí tem a participação de tantos outros professores de diversas áreas de conhecimento. Com você, professor. Professor, para a gente dar nossas considerações finais, eu lembrei agora, o senhor falou sobre a questão das pessoas negras, né, elas estarem também ocupando não apenas o espaço de poder, né, mas o espaço de cultura, de desenvolvimento, né, de enriquecimento cultural. Eu me lembro que eu estava participando uma vez de uma formação lá no UFC, e uma colega professora na época, hoje é uma amiga minha, pessoa muito importante no movimento negro, a professora Nislene Lopes, ela dizia que passava em frente ao UFC
e não se sentia representada, porque ela não via pessoas negras ali naquele mesmo espaço de poder, né, espaço de conhecimento. Ela conseguiu acessar a UFC, começou a se identificar, né? Então, é importante quando a gente percebe que essas pessoas, né, negras, quilombolas, né, elas estão também nesse espaço privilegiado de educação, esse espaço privilegiado de conhecimento, né? Eu lembrei aqui também de uma lista, professor, que eu não poderia deixar de citar, das conquistas do movimento negro, né, e da população negra. Além da Lei 10.639, nós temos também o Estatuto da Igualdade Racial, né? Nós temos também a Lei de Cota nas universidades públicas. E nós temos a Lei de Cotas no Serviço Público Federal. Ou seja, nós temos uma equiparação, hoje em dia, legal, e que muitas vezes estão tentando desconstruir, desmistificar, né? E muitas vezes você vê, infelizmente, o presidente da Fundação Palmares, um negro, ele equivocadamente dizendo que o movimento negro para ele não é importante. Quando, na verdade, o movimento negro, nós temos, depois do fim da escravidão, nós tivemos a Frente Negra, nós tivemos o Teatro Experimental do Negro, o Movimento Negro Unificado, além de outras associações, denominações, grupos representativos da cultura negra. Mas esses três aí falam muito, ressoam muito o nome deles, né? Principalmente o Teatro Experimental do Negro, do Abdias Nascimento, que militante, senador, né, escritor, pessoa muito importante para a nossa cultura, para a nossa sociedade e para a questão do pertencimento. Então, nós concluímos e entendemos que é muito importante a escola, ela que é esse local de privilégios do saber, mas ela tem um referencial também, não apenas do negro, mas do branco e do índio, não deixar o ensino somente eurocentrado, né, o eurocentrismo, as imagens da cultura, da dinâmica da sociedade branca. Nós temos que também falar de outros personagens. O dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, não é somente uma capoeira, não é somente um slide, alguma coisa, não. Tem que haver discussão, sim. Porque nós temos, se nós não vemos o racismo com os alunos, muitas vezes o professor, ele sofre o processo de racismo, de exclusão. Então tem que haver essa discussão, essa valorização, e nós temos que, novamente, chamar a atenção. A universidade tem que preparar esse professor, tem que qualificar, dar panos para manga, né? E dar também conteúdo. E o professor também tem que querer. Não é só ele achar, não, ele tem que querer também, profissionalmente, culturalmente, se identificar como professor e militante de qualquer movimento. Isso mesmo, professor. Mas antes da gente fechar, mais uma vez agradeço a sua presença, mas tem aqui uma foto que eu não poderia deixar de apresentar, né, aos nossos amigos, e eu fiquei curioso, né, para a gente fechar com essa sua foto, né? Professor de História do município de Maracanaú é homenageado pelo seu protagonismo nas comunidades quilombolas no estado de Ceará. Professor Roberto Cláudio Gadelha recebe homenagem à comunidade quilombola de Caucaia, experiências étnico-raciais e estudos da comunidade quilombolas. Desde o primeiro momento que o professor Roberto teve contato com a proposta do Festival Afroarte, procurou pesquisa e compreender mais a contribuição do legado africano e afro-brasileiro. E aí, professor? Que história professor, foi essa? Eu mandei para o senhor uns slides, não foi? Lá no finalzinho daqueles slides tem umas imagens de umas comunidades quilombolas. Para quem não conhece, pessoal, no Ceará nós temos cerca de 80 comunidades quilombolas. E eu tive o privilégio, professor, de visitar várias comunidades quilombolas. Então, Caucaia tem 10 comunidades quilombolas, a Quirais tem comunidade quilombola, Quixadá tem comunidade quilombola, Aracati. Então, vários municípios do Ceará têm comunidade quilombola. Eu só não visitei as mais distantes, né?
mas eu sou membro da Caravana Cultural Quilombola, e nesse ano aí, né, dessa postagem, essa foto, eu fui homenageado justamente pelo meu ativismo, não apenas individual, mas coletivo, já que íamos em grupo, né, vários professores, visitar as comunidades quilombolas, falar sobre a questão da cultura negra, da cultura afrodescendente, né, fazer esse diálogo com a comunidade, porque muitas vezes a comunidade ela está recebendo somente uma espécie de assessoramento, né? Ela muitas vezes não recebe um assessoramento ou uma visita de professores, de pessoas que não são da comunidade, mas que têm uma identificação com a história daquela comunidade. Então, para quem não conhece, né, nós temos mais de 80 comunidades quilombolas aqui no Ceará, reconhecidas, né? Além das comunidades indígenas também, professor, que tem do outro lado, se não me falha a memória. Então, nós temos aí, tivemos a oportunidade de visitar a comunidade, de conhecer a história delas, de ajudar na questão da formação, né? Lá em Pacajus, tem a comunidade da base, lá em Horizonte tem a comunidade do Alto Alegre. Então, são comunidades que eu vivenciei. Pronto, aí, ó. Isso aí é numa comunidade aqui na Caucaia, na comunidade quilombola do Capuã. Nesse dia aí, nós recebemos a visita de um grupo de alunos de uma universidade, não estou lembrado qual era o município, que vieram conhecer a comunidade, e nós tivemos um diálogo, uma conversa, uma roda literária, né, sobre a cultura afro para esses alunos aí. Então, é especial essa troca de experiência, de saberes, né? Nunca é tarde para aprender algo, nunca é tarde para ensinar algo. Então, a gente sempre dialoga, trazendo experiência, ouvindo a nossa ancestralidade. A nossa ancestralidade está presente nas nossas experiências, na nossa vivência, no que a gente observa na mudança, na transformação no cotidiano. Uma música, a oralidade, o som, né? Os instrumentos. As pessoas abrem a boca e dizem, macumba é uma maldição. Macumba é um instrumento de percussão. Eu tenho o professor Lúcio Cleano aí para confirmar, né? Então, nós temos aqui um aprendizado que tem que ir além do preconceito. A gente tem que partir e compartilhar experiências e trazer para todas as pessoas a verdade. É verdade. Professor, muito obrigado, né? Fica com Deus, e a gente vai estar conversando posteriormente aí nos bastidores, né? E mais uma vez aí, abraça a família, né? Se cuida aí durante esse movimento ainda pandêmico, tá certo? Forte abraço, meu amigo. Muito obrigado, professor. Muito obrigado pelo convite. Valeu. Então, pessoal, é isso aí. Nós estamos já quase encerrando a nossa conversa literária, né? Daniel Soares Rocha, foi uma noite rica em conhecimentos. Então, você que acabou de chegar para participar da nossa conversa literária, não perde tempo. Vai lá no nosso Facebook, né? No YouTube, compartilha, comenta. Tem aí a nossa conversa no YouTube, Reginaldo Nascimento, Poesias ao Ar. Você pode ouvir também as nossas principais conversas, que eu já deixei todas lá. Então, você escolhe a sua temática e pode ouvir no seu aplicativo, você pode baixar ou ainda ouvir diretamente lá no site. No nosso site tem um link e você pode estar ouvindo temáticas diversas. Então, você tem como pesquisar, se estiver pesquisando alguma temática, então você vai ter conhecimento através da nossa conversa literária, que muitos amigos já participaram conosco. Quer deixar um recado, quer mandar aí um alô para a gente também agradece a sua atenção. E eu tenho, para finalizar a nossa conversa, mais uma vez, fazer a leitura aqui da nossa, deixa eu ver aqui, dos nossos versos, né? Que tem a respeito do livro, que é o Dia Nacional do Livro. Isso mesmo. Nós temos aí, os livros são... Deixa eu abrir aqui para mim. Pronto. Os livros são como árvores. Houve época em que foram semeados. Não esquecem suas raízes. Há uma história em cada folha. Crescem, frutificam e dão sombras ao que deles se envolve. Reginaldo Nascimento, Dia Nacional do Livro. Então, muito obrigado pela sua audiência. Se você quiser receber um livro, né, meu primeiro livro, que é O Começo de um Poeta, eu digitalizei. Você pode mandar também o seu recadinho pelo nosso Instagram. Vai lá no direct do Instagram, né, Reginaldo Nascimento, que aí eu envio para você, a gente faz o contato
eu digitalizei o meu livro O Começo de um Poeta, e nesta noite eu posso estar enviando para você. Deixa eu abrir aqui mais uma vez. Estamos aí, né, informando também que logo, logo nós vamos divulgar a relação daqueles que estarão na nossa antologia Reflorescer Poético. Forte abraço para você, fique com Deus, até a próxima conversa, se Deus quiser. Cultura, diversão, arte. Conversa Literária, Reginaldo Nascimento.